Tânia da Serra enviou para o Conexão Justiça. Estou grávida, já vou ganhar neném e a empresa onde trabalho não me passou nada sobre o meu salário maternidade. O que eu faço? Olha, Tânia, primeiro é preciso saber quem é que tem direito ao salário maternidade. E há regras específicas para cada situação, tá? Por isso que a gente veio aqui no escritório da doutora Aline Simonelli, que é advogada especialista nessa área, e nós vamos detalhar tudo para você agora. Para quem tem carteira assinada, basta apenas uma contribuição ao INSS para ter direito. A gestante pode pedir o salário maternidade 28 dias antes do parto ou depois que ganhar o neném. Para as empregadas que têm carteira assinada, o ideal é que elas se dirijam ao RH da empresa e o próprio RH vai requerer esse salário maternidade junto ao INSS. E de documentação é importante que elas levem um atestado médico quando elas forem dar entrada 28 dias antes do parto ou a certidão de nascimento do filho quando elas forem dar entrada após o nascimento do filho. E se a empresa quebrou? Quando a empresa quebra ou some ou acontece alguma situação fora do comum, essas empregadas elas mesmas, elas podem dar entrada no INSS. As próprias empregadas, então existe um aplicativo do Meu INSS ou o site do Meu INSS em que elas podem requerer esse salário maternidade juntando a documentação necessária. Agora, se a mulher pagou o INSS como autônoma ou de forma facultativa, que é quando não trabalha, ela precisa ter contribuído algumas vezes. Primeiro, a gente tem que contribuir para depois poder usufruir de um benefício do INSS. Por isso, para essas empregadas, que são as autônomas e as facultativas, ou seja, essas que recolhem com o carnezinho, elas precisam de pelo menos 10 meses pagando antes do parto, antes do momento do parto, né? Não no momento da descoberta da gravidez. Já as trabalhadoras rurais que trabalham em pequenas propriedades para o sustento da própria família não precisam ter contribuído nada para o INSS. Porém, elas precisam comprovar no mínimo 10 meses o exercício de atividade em algumas condições. Quais são essas condições? Elas trabalhando numa pequena propriedade rural, sem um auxílio permanente ali de empregados, né? Produzindo ali para a própria subsistência, com a sua família. Então, são alguns critérios que elas precisam comprovar. Como é que elas comprovam? Existem alguns documentos que podem auxiliar nessa comprovação. Por exemplo, declaração de sindicato rural, comprovando que elas trabalham nessas condições. Alguns documentos relacionados ao terreno, à propriedade daquela propriedade rural. Ou documentos, por exemplo, como contratos de meeiro, contratos de comodato, né, demonstrando esse contato ali nesse ambiente rural. E a dúvida da Edmara de Linhares pode ser a sua também. Presta atenção. Meu filho tem 2 anos e 3 meses. Trabalhei 1 mês de carteira assinada em maio de 2013. Tenho direito? Se uma pessoa ela para de pagar a Previdência Social, ela fica 12 meses resguardada. Se ela fica numa situação de desemprego involuntário, o que é o desemprego voluntário? Uma pessoa que foi mandada embora, né, e ela não estava contando com aquilo, esse prazo se amplia por mais 12 meses. E existe ainda uma situação que protege aqueles trabalhadores que tinham mais de 10 anos ininterruptos, né, sem parar, contribuindo ali para a Previdência Social. E aí também tem uma ampliação por mais 12 meses, por isso que pode variar de 12 a 36 meses. Após passar esse período, ela infelizmente não vai estar resguardada, que eu acredito que seja a situação dessa senhora. E sobre os valores do salário maternidade? Se a mulher tiver carteira assinada, o benefício corresponde à última remuneração. Quem paga por conta própria, é feita uma média das últimas contribuições. Se for da agricultura familiar, recebe um salário mínimo. A duração do benefício é de 4 meses, mas se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, a mulher tem direito a mais 60 dias. E se por acaso ela tinha direito e não pediu o salário maternidade na época?
existe um prazo de 5 anos. Então, se o filho dessa trabalhadora tiver até 5 anos de idade, essa trabalhadora, mesmo não tendo dado entrada lá atrás, ela tem direito a pedir o salário maternidade, ela vai receber o retroativo referente ao salário maternidade que ela tem direito. E atenção, mamães, se o seu filho precisar ficar internado na UTI logo depois que nasceu, o seu salário maternidade vai ser estendido, tá? É uma decisão até recente do STF, né, doutora? Exatamente. O STF decidiu que se a mãe ou o filho precisar ficar na UTI por um período longo, que hoje é considerado um período há mais de 2 semanas, vai existir uma extensão desse período de licença e de salário maternidade. A mãe precisa comprovar essa situação, né, de internação na UTI do filho, ou, no caso, se for a mãe que precisar dessa extensão, a própria família pode também fazer essa comprovação para auxiliá-la.